Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Muda-te, que estamos estudando o livro Muda-te, da editora Fonte Viva, pelo Espírito João Nunes. Hoje nós vamos ler e estudar o capítulo 48 das Teorias para as Boas Práticas. Estamos quase chegando ao final desta série. O livro Muda-te tem 50 capítulos e estamos no capítulo 48. Então daqui a pouco, encerrando essa série, que será que teremos daí para frente? Mas esse título, Muda-te, das Teorias para as Boas Práticas, já vem resgatar a importância de tudo que estudamos nesse livro, todos os convites que João Nunes nos fez nesses últimos 47 capítulos. Será que vamos deixar apenas na teoria? Será que ficará apenas como uma leitura teórica e não vamos colocar em prática? Este é o convite de João Nunes hoje. Muda-te, das teorias para a boa prática. Para a gente começar, conversando sobre esse assunto, vou trazer um trechinho do que João fala para nós aqui. Deus nos deu um exemplo, um modelo perfeito a seguir, com toda a simplicidade, sem riquezas materiais, que foi Jesus Cristo, com um tesouro infinito, o seu amor verdadeiro. O Cristo andava e curava todos, indiferentemente da doença, bens e pecados. Viveu o ensino do Evangelho e todas as suas ações eram em sintonia com o Pai, o nosso Criador. E as nossas ações não devem ser diferentes. O respeito ao próximo, o cultivo das amizades e o estudo do Evangelho. Vejamos que Jesus não escreveu o livro. Ele não foi um teórico, não foi um filósofo que passou aqui para fundar uma escola, uma teoria. A prática foi o Evangelho. Na sua ação de curar, de acolher as pessoas, indiferentemente de quem o procurava, ele assim recebia. Então está na própria vida de Jesus, que é o exemplo vivo do Evangelho, que é a nossa referência, é aquele a quem nós devemos tomar por modelo e guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, se nós queremos copiar alguém, vamos copiar Jesus, vamos olhar para ele e fazer dele o nosso exemplo. E como é que ele fazia? Não era na teoria, era nas boas práticas. E aí nós temos aqui algumas colocações que João faz para a gente compreender que as práticas são essas, né? Bom, respeita a opinião, pensamentos e ações das pessoas. Não confundas com conivência. Não acuses, não julgues, pois o irmão ao lado está em seu processo de aprendizado e caminhada. Assim como nós estamos também caminhando e no nosso processo evolutivo, o outro também está. Então, quem somos nós para olhar ao outro com um olhar de julgamento? Então, nós devemos observar apenas e tentar nos mudar, nos corrigir. E assim a gente ajuda também aqueles que estão ao nosso lado, como Jesus, com o seu exemplo, exemplificando, como se diz o ditado, arrasta, o exemplo arrasta. João Nunes vai nos dar uma lista, diferentes exemplos de boas práticas. O primeiro é conosco mesmo. Assim como Jesus foi esse exemplo vivo na prática do Evangelho, conosco não pode ser diferente. Nós também precisamos ser essa carta viva do Evangelho. Precisamos colocar em prática aquilo que estudamos. Já sabeis todas essas coisas, bem-aventurados sereis se as colocardes em prática. Depois de nós, o próximo, o respeito ao próximo. Não é ser conivente com o erro, não é passar panos quentes, como a gente gosta de dizer, deixa, ele está fazendo isso. Não, respeitar o momento do outro, respeitar que ele também está a caminho. Cuida dos teus verdadeiros amigos, aproxima-te, faze contato, caminhai juntos. Nós tratamos aqui umas semanas atrás
sobre essa questão de cultivar a amizade, como é importante a gente caminhar junto do outro, como é importante nos darmos as mãos para poder, aqui na Terra, conseguirmos vencer os processos que nós precisamos. Sozinhos nem sempre é tão fácil, pelo contrário, é muito difícil, né, a gente conseguir vencer. Por isso Deus nos deu anjos com o nome de amigos, para que possamos mutuamente nos ajudar. Esta boa prática, então, precisa contar com apoios. Se eu estou agora querendo sair da teoria para a prática, nós vamos fazer isso sozinho? A gente só consegue na prática, na convivência com o outro. Ouve quem precisa falar e fala para quem precisa ouvir. Que importante isso, né, Helder? Quantas pessoas estão precisando ser ouvidas, quantas pessoas precisam falar, e nós podemos fazer as duas coisas, os dois papéis. Aqui João Nunes vem colocando o material e o espiritual. Os dois lados, o pão e o livro, eles sempre fazendo o complemento entre a nossa convivência e a convivência com o próximo. Então, ouve quem está precisando de falar contigo. Às vezes a gente não tem paciência para ouvir o nosso companheiro, a nossa companheira. Veja como é que isso acontece. Quando alguém vem nos contar alguma coisa, uma história, algo que ele está passando, como nós nos comportamos? Para ouvir, a gente precisa deixar ele falar. Deixa ele falar, ele se abrir, deixa ele terminar de falar. Nós muitas vezes cruzamos, enfiamos no meio do caminho da conversa dele e acabamos colocando a nossa fala. Ele está falando uma coisa, não, mas se fosse eu, ou não, mas aconteceu comigo. Não, já sei disso, não precisa falar de novo. Se a gente não escuta o que ele está falando, a gente quer falar também. A gente quer colocar o nosso exemplo, a gente quer dar a nossa lição, dar a nossa versão dos fatos. Ouve. Agora, tem aqueles que precisam que nós falemos para eles, precisam ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma palavra de atenção. Então, ouve quem precisa falar e fala para quem precisa ouvir. E tenha boas falas, né? Também temos, dá alimento aos famintos, tanto aos necessitados de comida, quanto aos que precisam de ouvir a palavra de Deus. É como nós já colocamos, o pão material e o pão espiritual. Num momento em que as pessoas têm passado tantas dificuldades materiais, muitas vezes, se nós temos a oportunidade de auxiliar, que façamos esse auxílio, né, doando aquilo de que o nosso irmão necessita. Mas muitas vezes o outro precisa de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de um colo, precisa falar como ali já foi dito e a gente ouvi-lo com essa atenção, oferecendo então esse pão espiritual. Fala de Deus, fala de Jesus, conta essa boa nova, todas as experiências maravilhosas que Jesus passou e tem nos proporcionado também passar, trabalhando aqui, copiando os seus exemplos, né? E tudo que o Evangelho nos ensina, tudo que os livros espíritas nos ensinam, a teoria que aprendemos, coloque em boas práticas, porque assim nós estaremos alimentando o nosso próximo, alimentando com pão material aqueles que têm fome, porque a gente vai falar do Evangelho para uma barriga vazia, para alguém que está faminto. Então talvez aquele companheiro, aquele irmão e irmã precise do alimento físico primeiro e o pão espiritual vem em seguida, porque ninguém é tão rico que não precise de nada, ninguém é tão pobre que não tenha um pouco que seja para doar. O próximo complementa este, água aos sedentos para saciarem a sede física e de amor. E a gente faz aquela lembrança, né, da Jesus com a água viva. Então, aquele que tem sede, vamos dessedentar. Mas aquele que tem sede de algo mais, aquele que está nos seus conflitos íntimos também,
aquele que está passando por um momento de insegurança, de angústia, de aflição. Vamos oferecer-lhe esta água viva que é a boa nova de Jesus, essa esperança que ele nos trouxe. Vamos usar desta palavra amiga para tirar também a sede daquele que anseia por amor. Sejamos amáveis, sejamos carinhosos, sejamos gentis com o momento que o outro que convive conosco está passando, às vezes precisando mesmo desse colo, desse acolhimento, desse amor. Esta boa prática que nós estamos então mudando da teoria para a boa prática. É aquela boa prática de levar um copo com água quando alguém nos bate à porta. Aquele necessitado que tocou lá na nossa campainha, que nos chamou necessitado de um copo com água. Às vezes nem é o necessitado que pediu, é o trabalhador que está recolhendo o lixo nas ruas, que está ali o dia inteiro, ou o trabalhador que está fazendo a faxina, a varredura das ruas. Olha que amor, se a gente o espera na porta de nossa casa com uma garrafa com água. É o vendedor ambulante que está ali trabalhando debaixo do sol, passou na porta da nossa casa e a gente oferece para eles, todos esses trabalhadores, de sol a sol, nos beneficiando tanto, a gente oferece um copo com água. E também a água da esperança, uma palavra amiga, uma palavra de consolação. A mesma coisa dentro da nossa casa. Às vezes é o nosso filho, nosso esposo, a nossa companheira que está lá descansando e a gente leva um copo com água. Mas também a água da vida, do carinho, da atenção, do cuidado. Nem que seja um Deus te abençoe, porque às vezes a gente não tem tempo de falar muito. Deus te abençoe. Olha que líquido precioso de energias que a gente emana, não é? E ele coloca também: agasalha os que têm frio humano e frio espiritual. Olha que importante isso, né? Aquecer o outro. O amor tem esse poder, esse potencial também de aquecer os corações. Aquecer aquele que ainda às vezes está com a sua brasa ali meio morninha, precisando de uma soprada para o fogo novamente, né? Se encher ali, né? Tanto frio do corpo físico, aquele agasalho que a gente doa, mas especialmente, né? Esse amor que faz aumentar o calor interno, a motivação do outro, levar o outro a ter coragem, esperança e fé. Tantas vezes a gente faz oração a Deus pedindo para amparar os que estão lá fora passando frio. Às vezes está fazendo um frio aqui danado, a gente está debaixo de 2, 3 cobertores. Aí lá na nossa oração, ao findar do dia, para a gente descansar, a gente pede a Deus: ô meu Pai, ampara, dai cobertura aos necessitados. E aí a gente vai sair da teoria para a prática, porque será que Deus vai se materializar, Jesus vai se materializar, os bons espíritos vão se materializar ou materializar um cobertor para acolher o frio daquele que está lá fora? Não. Nós somos as mãos de Deus, nós somos as mãos do Cristo. Nós temos que ir lá no nosso guarda-roupa, abrir a porta, tirar o cobertor, o agasalho que nos está sobrando e até o encontro do amigo que está com frio e aquecer o seu coração, aquecer o seu corpo e com uma palavra amiga, com a amizade, aquecer também o seu coração e a sua alma. E aí, lembrando, né, a poesia que João Nunes coloca no livro para nós, pouco a pouco, dia a dia, sem pressa, sem pular etapas, com prece, estudo, com amor, carinho, seguindo a Jesus em todo o seu caminho, nós vamos encontrar este caminho da mudança das teorias para as boas práticas. E assim, atuarás diretamente na construção do mundo melhor e contigo, pois serás uma pessoa melhor. Então esse é o convite para que nós estejamos firmes no nosso processo de mudança, mas na aplicabilidade. Vamos aplicar as lições recebidas, não ficando só no espaço e no âmbito da teoria, mas colocando em prática tudo que nós precisamos para ser esse homem novo e fazer brilhar a nossa luz. Estamos então no capítulo 48. Mais uma vez lembrando que daqui a pouco a gente conclui o livro Muda-te. Então vamos colocar em prática todos os convites de João Nunes. Revejam os programas,
Deixe o seu comentário, dê o seu like, continue colaborando e contribuindo. Isso também é a boa prática, sair da teoria para ir para a boa prática. Nós desejamos que você esteja bem, que não só a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aqui aprendendo na teoria, que também a boa espiritualidade, você encontre nos amigos, em todo o apoio, aquilo de que precisa, para também colocar em prática a reforma íntima e a construção deste homem novo. Deixamos a você um forte abraço, até o próximo encontro. Paz e bem a todos!